Fala aí, pessoal, nova live aqui, mais um dia. Vai entrando aí, galera. Seja bem-vinda, Aline Campos, minha esposa linda, maravilhosa. Seja bem-vindo você no Instagram, no Facebook também. Mais uma live aqui poderosa. O das trevas me tirou. Deixa eu enviar aqui para as pessoas. A água que sacia. Oh Deus poderoso, O pão que vem do céu. nós confiamos na tua graça, no teu favor. Jesus mudou minha vida. Cantarei. Vai curtindo o som. Compartilhando. Aleluia. Seja bem-vindo, Alessandrinho. Aleluia. Pode terceira minha live, irmão. É muito favor, né? Perde essa live aqui, Senhor Jesus. Manda aí um comentário na posição, um radiozinho. Água que sacia. O objetivo dessa live é também deixar ela salva no IGTV. Que vem do céu. Quem está aqui online agora, já vamos começar. Jesus mudou minha vida. Cantarei. E hoje nós vamos falar sobre quando Jesus entra na história. Então vai compartilhando, pega esse aviãozinho aqui do lado direito e manda para o máximo possível de pessoas, de preferência as quais estão online. Mas pode mandar para todos. Vai compartilhando. Também estou no Facebook. Sejam todos bem-vindos. E amado por Jesus, fui perdoado. Aleluia. Alguns minutinhos aí, povo, entrar. Um minuto já. Só que eu deixo 5 minutinhos. Já vamos dar início. Seja bem-vindo aí, Vitor Borges. Daqui uns tempos eu vou fazer uma live com o Vitor Borges, Alessandro. Vou chamar todo mundo pra fazer live aqui, hein? Esses dias aí, eu quero fazer lives de testemunhos aí. Vou estar chamando os irmãos, hein? Camille, seja bem-vinda, paz do Senhor. Compartilha aí essa live. Sem vocês eu não posso fazer nada. Então compartilha aí, seja um instrumento de Deus na vida das pessoas, vai ser bênção. Eu Te amo. Vai louvando comigo, vai adorando a Deus. Aleluia. Aperta no aviãozinho aqui e compartilha com as pessoas. Live top, isso mesmo, tudo pra honra e glória do Senhor, Vitor. Deus é bom. Eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo. Eu sempre gosto de começar a live assim com louvor. Eu sei que eu sou novo aqui, mas eu sempre gosto de começar tudo com louvor, adoração. Porque o louvor e a adoração é a joia da igreja, é a joia da noiva. Amém? Quando nós viemos para Cristo, nós nos tornamos noivas de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Então nós temos que ser uma igreja, uma noiva, onde que tem adornado a adoração, sabe? Como um colar de adoração no nosso pescoço.
E Jesus olhar para essa noiva e falar: essa noiva me adora, essa igreja me adora, esse filho amado me adora. Aleluia. É isso aí, vamos seguindo aí o Vitor. Queria ter 4.000 pessoas aqui para te seguir, Vitor, mas as 3 pessoas aí que ainda não seguem ele, vai seguindo aí, vai entrando pessoas. Vai seguindo o Vitão aí, aleluia. Vitor Borges, Vitor JG04, seguem aí, galera. São como pedras preciosas. Tayane, eu acho que é isso, tá certo? Seja bem-vinda. Eu acho que é Yankee Santos, esse que entrou agora. Se não tiver, me corrija aí, mas sejam bem-vindos. Vocês são muito preciosos pro Senhor. Cada um que está aqui nessa live, tá bom? Lá no Facebook também, grande abraço para cada um que está entrando aí. Você no Facebook aí vai compartilhando. Depois eu salvo essa live e posto lá no YouTube. Preciosa. Antes de começar essa live, feche os teus olhos onde estiver. Ao som desse louvor, vamos agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma noite que o Senhor nos abençoou, mais uma live. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, por cada vida. Oh, Pai, pela vida da nossa família, dos nossos, oh, Pai, líderes, pastores, Pai, todos aqueles, Pai, que estão aqui navegando e estão assistindo essa live, Pai. Que o Senhor venha abençoar poderosamente. Oh, Pai, as pessoas que estão ao vivo, as pessoas que vão assistir amanhã, em outro dia, em outra oportunidade, porque vai ficar salvo, Pai. Mas que essa live seja um instrumento de Deus e fique como um vídeo, como um instrumento para levar muitas vidas à conversão. Em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos. Espírito Santo, toma o controle dessa live e que o Senhor venha tocar poderosamente na vida de cada um. Ó Pai, pessoas que chegaram aqui tristes, ó Pai, que venham sair cheias da tua presença, cheias do teu amor, lá na sua casa, lá no seu quarto, aonde eles estiverem. Ó Pai, se eles estavam angustiados, se eles estavam tristes, em depressão, pensando em suicídio, ó Pai, que o Senhor venha transformando, o Senhor venha transformando cada vida. Ó Pai, que o Senhor venha trazendo mais do seu amor, da sua graça, do teu favor, porque tu és maravilhoso, tu és um Deus maravilhoso e nós amamos a tua presença, Senhor. Nós amamos a tua presença, nós amamos, ó Pai, o Senhor. Tu és bom, tu és um Deus de amor, tu és um Deus que tudo faz, em nome do Senhor Jesus. Eu te amo, amém, meus irmãos. Vou trocar o ambiente aqui, o louvor aqui. Só um momento. Você pode sentir essa presença de Deus. Aleluia. Deus é bom. Sejam todos bem-vindos. E vai compartilhando essa live. Que você seja um instrumento de Deus para conquistar essa geração. Quero te dizer que Deus, Ele te ama. E Ele tem um grande propósito para a sua vida. Amém? Hoje o tema grava esse tema aí no seu coração. Se você tiver um bloco de nota, sabe? Um papel, uma caneta, anote isso, que é muito poderoso. Hoje vamos falar sobre o certo tema, né, que está aí, que é quando Jesus entra na história. Quando Jesus ele entra na história. Você fala, mas Jesus ele já está na minha história. Certamente, eu creio nisso. Ele já está na sua história se você o aceitou de todo o coração. Mas tem muitas vezes que nós pegamos as coisas com mão, né, fechadas, sabe? É a forma de pegar, mas muitas vezes nós nos prendemos às coisas, sabe? Tentamos fazer as coisas, eu quero dizer dessa forma, tentamos fazer as coisas na força do nosso braço. Mas, deixa eu te dizer, quando nós confiamos, isso é fé, cremos e deixamos o nosso fardo pesado diante do Senhor, as coisas ao nosso redor começam a mudar. E a gente começa a pegar as coisas com mão leve. A gente começa a pegar as coisas de Deus, sabe, que Ele tem planejado para nós. E, sabe, se Ele te dá um carro, se Ele te dá uma casa, que seja tudo para a glória dEle. Mas que a gente não fique preso a bens materiais. Que a gente não seja dono de pessoas, porque a gente não é dono de pessoas. Sabe, quem é dono de todas as coisas e daqueles que o aceitaram é o Senhor Jesus. Tudo é dEle, é para Ele e sempre será para Ele. Amém? Então, você que chegou aqui nessa live, sejam todos bem-vindos. E hoje vamos ler aqui um pouco. Estou aqui com a Bíblia, né? Até a Bíblia da minha esposa é essa aqui, que eu achei aqui na frente.
A minha tá guardada ali, mas, né, meu amor, tô usando só a Bíblia. E aleluia, ainda dá tempo de você compartilhar essa live. Estamos começando a palavra. Tem esse aviãozinho aqui no lado direito, e você clica e manda para várias pessoas. Não tenha medo de fazer isso, sabe? Por mais que às vezes eu peço bastante, mas é para você ser canal de bênção também. Mas vamos começar aqui sem delongas. Se você quiser gravar ou abrir sua Bíblia também, tá lá em Marcos capítulo 9, verso do 14 em diante, que diz bem assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram por que o mestre da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Verso 13: mas eu lhe digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. 14: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão. Entra comigo na história. Começa a visualizar uma grande multidão, continuando, ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para ajudá-lo. Perguntou: Jesus, o que vocês estão discutindo? Jesus perguntou. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pede aos teus discípulos que expulsem o espírito, mas eles não. Pedi aos teus discípulos que expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Verso 19: respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Verso 20: então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou e violentamente saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa de seus discípulos, lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Só até aqui. Vou tomar um pouco de água aqui, porque eu li bastante. Que poderoso. Sabe, você acredita em milagre? Eu creio. Eu creio que só de você estar aqui, você crê em milagre. Sabe, quando Jesus ele entra na cena, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Como aí a história, né, desse menino que estava acometido dessa doença. Então, título de introdução, nós temos o relato de muitos acontecimentos na Bíblia que a ciência não consegue explicar, não é verdade? A ciência não consegue explicar, né? Se você já viu uma cura acontecer na sua frente ou soube de alguém, digita um amém aí, né? Digita um amém aí se você já viu ou já orou por alguém, digita um amém. Vamos, deixa o
o Instagram, ver que você está comentando nessa live, sabe? E a ciência não consegue explicar. Eu já vi muitas pessoas, já orei por pessoas serem curadas, braço crescer na frente, coisas assim sobrenaturais mesmo. A Bíblia está cheia do relato de milagres, cegos que enxergam, paralíticos que andam, mortos que voltam à vida. Mas a Bíblia tem a explicação de como esses milagres acontecem. Você vê que em toda a Bíblia, todo o enredo, né, vê como que Jesus fez. É através da fé, de crer que o Pai pode fazer. E Ele quer te usar também para isso. Sabe, os milagres acontecem porque Deus resolve intervir na história humana. Você já viu Deus intervindo na sua vida de uma forma sobrenatural, seja na sua vida financeira, espiritual? Às vezes você estava com uma dor de cabeça, uma dor de dente, aí Deus vai lá e te cura, assim você fica, meu Deus, foi Ele que fez, sabe? Eu já vi pessoas sendo curadas de câncer, né? Da gente orar várias vezes, sempre ali com fé, e a pessoa ser curada de câncer, sabe? Milagres acontecem quando Deus entra na história. Você quer um milagre na sua vida? Deixa Deus entrar na sua história. Sabe? O título de hoje é Quando Jesus entra na história. Jesus tem que entrar na história. Sabe? Nós temos que permitir que Jesus faça. Sabe? O texto de Marcos 9 nos apresenta uma situação assim, como nós lemos. O pai procurou ajudar várias vezes sem um resultado satisfatório. Mas quando leva o problema a Jesus, seu filho é liberto e curado. Vemos que quando Jesus entra na história, as coisas mudam, né? E eu separei alguns temas dentro dessa palavra aí. O primeiro é, anota aí, o que parece difícil, quase impossível acontece. Quase impossível. O menino tinha convulsão, anos. Sabe, o menino, ele era acometido de demônios, ali que deixava ele com convulsão, né? E ele não ouvia, não falava, né? E aquele pai via o sofrimento de seu filho desde pequeno sem conseguir ajudá-lo. Né? Ele via que aquilo, sabe, ele não podia ajudar na força do braço dele, né? Mas ele poderia ajudar de uma forma: fé. A fé muda toda a situação. Então parece que é uma situação que não muda mais, mas aquele pai não perde a esperança. Procura quem? Jesus, né? Então nós temos que ser como esse pai. Nós temos que procurar Jesus, né? A situação parece ser difícil, mas quando as pessoas buscam e traz a sua história, o seu problema para Jesus, Jesus é o maior resolvedor de história. O maior é aquele que vai curar as pessoas. Como Jesus curou a minha vida. Como Jesus, né, curou a sua vida também. Sabe? Então nós temos que permitir que Jesus mude a nossa história, trazendo os nossos problemas. Como? Né? Se você tem alguma dificuldade, alguma coisa quase impossível que gostaria de ver resolvida, leve para Jesus. Então nós temos que levar para Jesus todas as nossas situações. Isso é oração. Isso é súplicas. É nós deixarmos de fazer na força do nosso braço e confiar no Senhor Jesus. Isso é algo muito sério para o dia de hoje. E até a volta do Senhor, nós temos que confiar. Sabe aquele problema que você tem, que você às vezes não consegue, às vezes você fica com aquela procrastinação, algo que você não consegue avançar, porque não falo somente em doença, mas em procrastinação, em coisas que nós temos que avançar na nossa vida financeira, espiritual, sabe? Não coloque o peso sobre você, não fique condenado, filho. Não fique condenado, somente confia na graça e no favor de Deus, sabe? Não fica olhando para o problema, não fica olhando porque você não consegue fazer isso ou aquilo outro. Somente coloque diante do Senhor. Tá impossível para você? O impossível é possível para o Senhor. O impossível é possível para o Senhor, porque Ele é um Deus que faz o impossível acontecer. Sabe? Eu levo isso para minha vida, porque eu vejo, sabe, a provisão do Senhor. Sabe, eu vejo o Espírito Santo, eu ouço o Espírito Santo falar todos os dias. Na palavra do Senhor fala também, constantemente, né? Nós temos muitas promessas ao nosso respeito lá, que Ele fala para que nós somos filhos amados, que nós podemos, para nós jogarmos o nosso fardo pesado diante dEle, sabe? E segundo, anota aí, são só 3 tópicos. Ele nos ajuda em nossa falta de fé. Qual que é o seu nível de fé? Fé é uma pequena palavra, eu sempre gosto de falar nisso, mas que é muito poderosa. Fé no quê? Fé no Criador,
naquele que era e que há de vir, no amado da nossa alma, aquele que quando nós falamos o nome dele, Jesus, tudo acalma. Eu confio em Jesus. Onde você estiver, fale para você, fale para ele aí, fale, eu confio em Jesus. Você, ele aí, onde você estiver, fala, eu confio em Jesus. Sabe? Fé é você confiar em Jesus. É você te dar tudo o que você é e falar, eu confio no Senhor. Fé é coisas que você não vê, mas que vai acontecer. É você começar a ver coisas que você não está vendo no natural, mas que vai acontecer. Sabe? É isso que aconteceu ali nesse episódio, né? Isso, fé no Pai, né? Já viu acreditar fé no Pai que o inimigo cai? É isso que acontece mesmo. Quanto mais você tiver fé, eu gosto de falar da academia da fé. Nós temos que todos os dias malhar na academia da fé. A fé é como um músculo. Quanto mais você malhar, mais o músculo vai crescer. Quanto mais você exercitar a fé, como que você exercita a fé? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais importante que a espada de 2 gumes, sabe? Ela é como uma espada afiada, sabe? Que ela vai contra o inimigo, ela vai contra o problema, sabe? Jesus, ele venceu o diabo lá no deserto dessa forma, com a palavra. E aquele homem, voltando lá para a história, ele estava sem fé. Ele falou, Jesus, me ajuda na minha incredulidade, sabe? Depois de muitas frustrações e do tempo de espera, não é fácil manter a esperança. Às vezes você tem esperado por coisas na sua vida que você muitas vezes desanimou. Mas deixa eu te dizer, hoje o Senhor quer que você volte a ter fé, esperança. Sabe? Uma das coisas que a gente deve ter esperança é na volta do Senhor. A gente não precisa ter medo na volta do Senhor. Eu não tenho medo. Eu tenho temor, né? Por isso que eu quero cada dia mais fazer a obra de Deus. Sabe? Aquele pai tinha uma mistura de emoções. Sabe? Você vê que o ambiente começa a mudar aqui, a gente falando da história. A gente começa a entrar nessa história poderosa. Sabe? Aquele pai, ele tinha uma mistura de emoções. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas também tinha medo que ele não liberasse a cura do seu filho. Ele falou, me ajuda na minha incredulidade. Nós temos que falar, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Sabe o que é incredulidade? É não crer, é não ter fé. Isso é incredulidade. A incredulidade, sabe, ela é mãe de todos os pecados. Deus vai lá no jardim e fala, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem vai lá, é induzido pela cobra, lógico, e vai lá e tem incredulidade, não crê na autoridade de Deus. Se Deus falou para fazer, vai lá e faça, como que ele falou. Vai lá e obedece, sabe? Nós temos que ser um povo obediente no que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus fala que nós somos amados, vai e fica com a palavra que nós somos amados, perdoados, prósperos, justificados. Que temos que jogar o nosso fardo pesado diante dele, sabe? Colocar diante dele, porque o fardo dele é suave, é leve, sabe? Então precisamos da ajuda de Jesus para crer. Claro que sim, precisamos. E é Ele que vai aumentar o nível da nossa fé. Traga Jesus para a sua história, sabe? Se você muitas vezes deixou o Espírito Santo numa caixa fechada e não conversou mais com Ele, deixa eu te dizer, esse é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo que Deus quer resgatar e aumentar o nível da sua fé. Como Deus ajudou esse pai aqui que estava com o filho, acometido por demônios, que tinha convulsão, que era surdo, né? O demônio atacava ele ficava com convulsões, né? Então, nós temos que pedir, deixar que Jesus entre na história. Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Não é errado você falar, Senhor, aumenta meu nível de fé. É como uma academia. Você vai lá e malha. Fala, Senhor, aumenta a minha fé. Você vai lá e jejua. O jejum é para você ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque quando você está lá no bem bom, comendo, na glutonaria, misericórdia, comendo aquilo outro, que experimenta jejuar. Você pega um pitbull, por exemplo, um cachorro feroz, deixa ele lá 5 dias sem comer, para você ver o cachorro mansinho que ele vai ficar. Vai trazer um prato de ração, né, para ele, depois de 5 dias, ele vai comer aquela ração de uma forma diferenciada, né? Ele vai ficar mansinho, né? Porque ele vai ficar sensível, ele vai ficar fraco. A palavra de Deus fala que é quando nós somos fracos que nós somos fortes. Não fracos diante de homens,
mas fracos diante de Deus. É quando eu tiro o Brendel do centro e coloco Jesus no centro. Esse pai aqui queria curar o filho, mas ele não conseguia sozinho, né? Ele não conseguia, então ele se tirou de cena e colocou Jesus na história. Jesus entrou na cena e algo começou a mudar o ambiente. Jesus curou a surdez, fez ele falar. Muitos pensavam que eles estavam mortos ali. Falou, esse já está morto. Mesmo vendo ali que Jesus já tinha, né, expulsado os demônios. E Jesus pega ele pelo braço e levanta aquele menino é curado. Terceiro e último para nós orarmos. Seja sincero com Jesus. Se você está precisando de alguma coisa, seja sincero. Seja sincera. O Senhor gosta de filhos, sabe, sinceros. Que não fica olhando, sabe, se Jesus quer ou não curar. Jesus sempre vai querer curar. Basta você ter fé e não duvidar no seu coração. O pai daquele menino não escondeu sua dificuldade em crer. Ele falou, me ajuda na minha credulidade. Se quer trazer Jesus para a sua história, não esconda as suas dificuldades. Ei, para de esconder as suas dificuldades. Se você tem um pastor, um líder que ajuda na sua fé, vai lá e peça ajuda, não esconda o pecado. Em Tiago fala que a oração do justo muito pode na sua eficácia. Se quer trazer Jesus para a sua história, não esconda as suas dificuldades, defeitos, pecados, seja sincero. E conclusão, quer trazer Jesus para a sua história? Precisa dele? Está disposta a ser sincero, sincera com ele e mudar no que for preciso? Levante a sua mão e vamos orar. Sabe, onde você estiver, eu queria que você reservasse esse momento. O Senhor quer que você reserve esse momento. Começa a pedir para Ele. Fala, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Aumenta o meu nível de fé. Pai, que eu possa a cada dia mais crescer o meu nível de fé. Não por meu mérito, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor é bom. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essas vidas que entraram aqui nessa live e que vão assistir esse vídeo. Pai, eu oro para que cada um, que eu, cada dia mais, venha ter uma fé, ó Pai, aumentada no Senhor Jesus. E venha deixar Jesus fazer no meu lugar. Pai, se tem alguém aqui que muitas vezes andou em outros caminhos, que eles venham voltar ao seu caminho. Que venham andar no caminho que é estreito. Mas também que venham ter revelação que esse caminho é um caminho da graça e do favor. É um caminho prazeroso também. É um caminho onde o pai vai andar com o seu filho. Ó Pai, que cada um venha aumentar o nível de fé. Em nome de Jesus, que Jesus venha aumentar o nível de fé de cada um. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que atrapalha, ó Pai, toda decepção, toda barreira seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Você venha fluir o teu espírito, o teu querer, a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigado você que aqui do Facebook, do Instagram e também do YouTube, que eu vou deixar gravado lá, que vocês esteve aqui até o final dessa live. Queria dizer que vocês são muito amados. Até a próxima live. E sempre tenha isso no seu coração. Você tem que deixar Jesus entrar na sua história, até se você já é filho, e deixar que Ele age. Isso é ter uma vida de oração, uma vida de dependência do Senhor. Mas também Ele vai te usar, Ele vai te dar força. A graça de Deus é um favor imerecido, é quando você não merece e Deus vai lá e faz. Tá bom? Grande abraço e fica com Deus.